acostumada com esse ambiente de milagres. O que eu não estava acostumada era a não viver o milagre. Eu não estava acostumada, era com o não de Deus. E aí que está o grande desafio. É você seguir em frente, apesar daquilo que não aconteceu. Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Esse é o Recomenta. Eu já quero pedir desculpa pelo áudio. Tô com uma faringite. Hoje a voz está melhor, mas a garganta está doendo mais, enfim. Eu quero convidar você a assistir uns 2, 3 vídeos do canal. Se você gostar, se inscreva, deixe o seu like. Vocês não sabem como me ajuda no engajamento. Gente, você já achou que você não tinha fé? Ou você já se achou uma pessoa muito cheia de fé? Você é alguém que busca pelo sobrenatural de Deus de uma maneira intensa e acha que você vai alcançar mais coisa que os outros porque você vai viver o sobrenatural? Gente, eu vou mostrar para vocês um vídeo de um teólogo jovem que eu acompanho desde o começo do ano. O conteúdo dele é muito bom e eu quero que vocês escutem isso que ele vai falar, que eu achei fantástico. No fim da minha adolescência, eu tinha uma imensa vontade de experimentar o sobrenatural de Deus. E nenhum problema nisso. Onde que estava a minha ingenuidade, a minha imaturidade, o nosso ponto de partida, que talvez seja aquilo que tenta a sua mente até hoje, como às vezes faz comigo. Eu tratava a fé em Deus e a resposta de Deus como se fé fosse uma questão de fazer força. Como assim? Meu melhor amigo dos tempos de adolescência, quantas vezes eu evangelizei o cabra? Quantas vezes fui lá falar de Jesus? Quantas vezes orei, botei o joelho no chão e toda vez eu ia falar de Jesus para ele, toda vez ele falava, não sei, acho que eu não estou pronto. Se você é evangelista, você já ouviu essa frase mais de uma vez. E eu falo, pô Deus, mas eu orei. Será que foi a minha fé que vacilou? Porque eu acreditei, mas será que eu não acreditei o bastante? Quando você está lá orando diante de Deus e está pedindo uma coisa que é muito difícil ou impossível mesmo, e aí você pensa, poxa vida cara, mas será que eu estou crendo o suficiente? Logo na sequência já vem o pensamento de dizer, acho que isso aí é muito difícil. Pronto, vacilou. Então a gente precisa começar a entender que a fé da qual Jesus fala, ela não tem a ver com a força que você faz, com a força que eu faço. Quem é forte mesmo não sou eu. Quem é forte mesmo é Deus. Antes de comentar a fala dele, eu quero ler com vocês o que a Bíblia diz que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento, é a certeza das coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Ou seja, você acreditar naquilo que não está evidente, naquilo que não tem evidência ou em algo que você espera. E por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criadas, ou seja, nós não vimos Deus criar o mundo. É a fé que faz nós crermos que foi a palavra de Deus que criou o mundo. De maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é aparente, ou seja, aquilo que nós não vimos acontecer foi feito daquilo que estamos vendo agora. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de ainda fala. Abel fez algo crendo que Deus estava recebendo, deu um sacrifício. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto antes da sua trasladação, alcançou o testemunho que agradou a Deus. Foi por fé, foi por crer em Deus, naquilo que ele não via. Sem fé é impossível agradar-lhe ou agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador, ou seja, que ele é recompensador dos que o buscam. Eu não vou ler o texto inteiro, mas eu te convido a ler. Eu só vou ler esse final.
Outros experimentaram escárnios e açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, montes pelas covas e cavernas de terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós fossem aperfeiçoados. E relacionado a isso que o pastor teólogo Vitor Fontana nos disse sobre fé, e é isso que a gente leu sobre fé, vocês devem conhecer o caso da Êxila, mas ouçam o que ela diz sobre isso. Não é que a saudade passa, mas a força que aumenta. Deus, ele vai acrescentando a graça. Ele vai derramando graça sobre graça pra gente poder dar conta e seguir em frente. Eu ainda tenho muita saudade do Mateus, acho que eu vou ter pra sempre. Mas hoje eu posso dizer que é uma saudade boa, que eu consigo lembrar dele. E não tem mais aquela pata de elefante no meu peito, sabe? Mas quando aconteceu, foi muito difícil porque eu era uma pessoa habituada a viver milagres. Senhor, cura minha mãe, Deus curou. Senhor, liberta meu marido, Deus libertou. Senhor, devolve a minha voz que eu perdi, Deus devolveu. Eu estava acostumada com esse ambiente de milagres. O que eu não estava acostumada era a não viver o milagre. Eu não estava acostumada era com o não de Deus. E aí que está o grande desafio. É você seguir em frente, apesar daquilo que não aconteceu. Porque na vida, Karina, de um cristão, nem tudo é assim. Nem tudo é porta aberta. Nem tudo é um mar de flores. Mas eu quero que você entenda, e todo mundo aqui que está me ouvindo e me vendo aqui nesse vídeo, que até o não de Deus, ele significa um sim do céu. Eu tenho certeza de que Deus sabia exatamente o que estava fazendo quando ele disse não para mim. Quando ele não quis me devolver o Mateus, ele sabia o que ele estava fazendo. E eu decidi acreditar na decisão de Deus. Eu decidi confiar que o que ele tinha pra mim naquele momento era o melhor. Ele não fez isso pra me matar, ele não fez isso pra me castigar, pra me punir, e muito menos pra punir o Mateus. Eu entendi que o Mateus, ele era de Deus e que o Senhor emprestou pra mim por 17 anos e 11 meses. Ele confiou em mim pra tomar de volta. Quando eu percebi isso, quando eu acreditei nisso, quando essa verdade se tornou algo real pra mim, e quando eu pude perceber que apesar do que aconteceu, eu ainda podia contar com o amor de Deus, eu consegui seguir em frente. Inclusive, quando eu, lá no enterro, que foi o pior momento de todos, né, ver o meu filho dentro de um caixão e ter que passar por aquele momento que eu queria pular, me foi dada a palavra, e a única passagem bíblica que eu consegui lembrar naquela hora foi a que está em Romanos 8, que diz assim: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está sentado à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Pois como está escrito, nós fomos levados à morte todos os dias, nós fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. A certeza do amor de Deus, num momento como esse, é o que nos mantém de pé. E essa certeza não é algo que você aprende num livro. É algo que você aprende convivendo com Deus. É algo que você aprende quando você decide viver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Então, eu tive a certeza naquela hora de que, apesar de Deus ter dito não pra mim, pra cura do Mateus, ele disse sim no céu, pro Mateus. O não era pra mim, mas o sim pro meu filho. Gente, faz tempo que eu queria gravar sobre esse vídeo da Êxila. Chegou o momento que eu queria comentar com você. Vou ser breve aqui nessa finalização. É o seguinte: a gente fica achando que Deus trabalha debaixo de barganha, e a gente esquece que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. A gente acha que o nosso jejum e o nosso sacrifício vão mover a mão de Deus. O nosso jejum e o nosso sacrifício e a nossa oferta, elas não movem a mão de Deus. O que move a mão de Deus é a nossa obediência, a nossa fé. A gente crê que Ele é soberano. Até porque a ideia da obediência à palavra de Deus, do jejum, da oração, do servir o próximo, na verdade, não é esperando receber a recompensa. Essas práticas nos transformam. Essas práticas geram fé.
A Bíblia diz que a tribulação produz paciência, e a paciência produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. Então essa história de que crente é só vitória, de que o servo de Deus não passa por luta, se você está passando por luta, tem coisa errada, é falta de fé, isso é heresia, e se a sua igreja pregar isso, sai dessa igreja porque ela está pregando. É muito fácil você jejuar 20 dias que seja, para você buscar um emprego que você precisa. Mas como é difícil você entender que enquanto você está desempregado, Deus te sustenta e Deus sustenta a tua família. Isso é fé. A fé não é algo que nós produzimos. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. A fé, ela é fruto de relacionamento com Deus, porque a fé é algo que Deus coloca dentro de nós. Não é algo que você consegue produzir. A gente falou da Andressa Urach no vídeo anterior. Eu entendo que ela não é convertida e por isso não se deve jogar pedras. Porque o temor do Senhor é algo que Ele põe em nós. E você que vive buscando o sobrenatural de Deus, como disse o Vitor Fontana, não há nada de errado nisso. Eu me lembro uma vez que eu estava num encontro com Deus e o pessoal começou a buscar Deus. Eu falei, Senhor, eu quero nadar nos rios do Espírito, eu quero. Eu queria ter uma experiência sobrenatural. Depois de muitos anos, muitos, isso tem mais de 10 anos, eu entendi que tinha tanta coisa para trabalhar no meu natural, que só o sobrenatural de Deus podia me curar. Podia me restaurar e podem me curar e podem me restaurar e podem me transformar. Então, às vezes a gente quer ver anjo, a gente quer ver milagre, a gente quer ver pó de ouro. Qual o propósito disso? A diferença do crente verdadeiro é que, passando dificuldade ou não, recebendo sim de Deus ou recebendo não, a fé mantém você firme nele, as coisas dando certo ou não. Agora, quando você é só um barganhador, você vai lá e vai fazendo seus propósitos financeiros, econômicos, saúde, de serviço. E aí, quando Deus falar não para você, ou você vai se culpar, que você não fez o suficiente, vai começar a fazer mais, coisa que não é na sua força, vai gerar orgulho no teu coração, sua fé vai vacilar. E não é o que Deus quer para nós. Você está barganhando com Deus. Quando você oferta algo esperando que Deus te recompense por aquilo, já não é mais fé. Embora a Bíblia diz que a gente tem que crer que Deus é galardoador dos que o buscam, mas não é para fazer esperando o galardão. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.